Uma coisa que nós podemos dizer para relacionar os pontos críticos com os pontos máximos e mínimos local é esse. Que se f tiver uma função, se tiver um valor máximo ou mínimo local, para o ponto x igual a c, então o número c pode ser considerado o ponto crítico da função df. Então, considerar que realmente, neste caso, que nós temos uma verdadeira. É um pouco sutil, assim. Vamos ver. Então, vamos determinar os pontos críticos pelo gráfico dado. Os pontos críticos pelo gráfico são pontos que ou a reta tangente deveria ser horizontal, ou a função nesse ponto não é diferenciável. Então, posso dizer que, por exemplo, no gráfico em cima, os pontos críticos são, os números críticos são número D, número C e número B. Número B porque não, é um ponto que F não é diferenciável. Número C é D porque a reta tangente são horizontal. Mas, assim, podemos também observar que todos esses pontos são máximo, mínimo, local. Então, não vai falar sobre máximo, mínimo absoluto. Por exemplo, aqui, o número é o valor da função aqui, um valor máximo absoluto, mas esse ponto não é um ponto crítico. Então, tem que tomar, assim, tomar atenção, prestar atenção que essa observação é só sobre os máximos e mínimos locais. Aqui temos o mínimo absoluto e também um ponto crítico. Então, no exemplo embaixo, nós temos um ponto crítico C. Esse ponto é um ponto crítico da função. A função não é diferenciável nesse ponto. Mas esse ponto, considerando um intervalo suficientemente pequeno que contém o número C, não é o máximo local e nem mínimo local. Então, pode ser que um ponto seja um ponto crítico, mas não seja nenhum ponto extremo, nem local, nem absoluto, nada. Aqui a função não é diferenciável, então esse é um ponto crítico, também um ponto máximo local. Aqui temos um ponto máximo local, podemos dizer que é um ponto crítico. Mas, fora disso, aqui no R temos um mínimo local, então é um ponto crítico também. Só isso. Mas podemos ver, por exemplo, no x igual a, esse é um ponto mínimo extremo, mínimo absoluto da função, mas não é um ponto crítico. Então, temos essas relações, então preste atenção pela relação entre eles. Essa observação só vale para os pontos máximos mínimos locais, que eles implicaram pontos críticos, mas a recíproca não é verdade, é falso em geral. A recíproca, por exemplo, aqui no caso do C, temos um ponto crítico que não é pontos máximos ou mínimos locais. Então, preste atenção para esses conceitos. Tá bom. Professora? Sim. Você pode, por favor, repetir esse conceito de ponto crítico, porque eu ainda estou tendo muita dúvida em diferenciar ele dos máximos e mínimos. O ponto crítico, vamos esquecer tudo sobre o máximo e mínimo dos pontos extremos. Só
Pela definição, os pontos críticos de uma função, vocês podem esquecer máximo, mínimo, local, não tem relação nada no momento aqui. Só considerem todos os números dentro do domínio da função que f' fica zero ou f' não existe. Então, para determinar os números críticos de uma função, primeira coisa que vocês vão fazer, vocês têm que determinar o domínio da função e depois têm que determinar a derivada da função, encontrando os pontos que f' não existe ou f' fica igual a zero. Então, vocês vão dizer que esses pontos são pontos críticos da função. Não pode dizer nada mais. Assim, não pode dizer nada mais que esse é um máximo local, mínimo local, máximo absoluto, nada. Os pontos críticos são pontos que podem ser candidatos dos números máximos ou mínimos locais ou absolutos. Mas no momento nós não podemos dizer nada. Realmente introduzimos os pontos críticos para determinar numa condição especial os pontos extremos de uma função. Qual é esse caso especial? Esse caso especial, caso que nós consideramos as funções contínuas num intervalo fechado, queremos usar o teorema do valor extremo. O teorema do valor extremo garantirá que existe pelo menos um valor máximo absoluto, um valor mínimo absoluto. Mas não tem um método para procurá-los. Mas agora, pela definição dos pontos críticos, se tiver uma função contínua, essa função fica dentro de um intervalo fechado para determinar os valores mínimos e máximos absolutos. Nós podemos usar esse método. Primeira coisa, encontramos números críticos dentro do intervalo aberto A e B. E depois encontramos os valores de f na extremidades do intervalo, porque os pontos críticos não vão falar sobre os pontos extremos no intervalo. Então, depois consideramos os valores de f na extremidade no intervalo e no final comparamos esses valores dos pontos críticos ou valores na extremidade do intervalo. Então, podemos decidir pelo desses valores qual vai ser o máximo absoluto, qual vai ser o mínimo absoluto. Então, os pontos críticos são só candidatos que nós consideramos pela essa condição de continuidade intervalo fechado como os candidatos possíveis para os valores máximos mínimos absolutos. Pelo esse método. Essa é uma conexão entre os pontos críticos e os pontos extremos absolutos. Outra conexão pelos pontos críticos mínimos ou máximos é essa conexão, que se tiver uma função com máxima e mínima local em C, então esse ponto C é um ponto crítico da função de f. Mas só vale esse lado do teorema. Vocês não implica, nós não podemos usar o inverso, o recíproco. O recíproco está dizendo que se tiver um ponto crítico no ponto C, esse ponto é o máximo ou mínimo local? Não. Por exemplo, considerando esse ponto C aqui, esse é um ponto crítico, mas não é máximo local nem mínimo local. Então, esse lado não vale. Esse assunto vocês têm que prestem atenção que os pontos críticos só têm essa relação com os máximos mínimos locais e absolutos. Então, só se tiver pontos máximos mínimos locais, esses pontos são pontos críticos.
O inverso não vale. E se tiver uma função contínua dentro de um intervalo fechado, os pontos dos números críticos são candidatos possíveis para ser máximos absolutos ou mínimos absolutos. Vamos ver pelo exemplo. Vamos encontrar os valores máximos mínimos absolutos da função dado f no intervalo dado fechado aqui. Temos uma função polinomial, é uma função contínua. O intervalo dado, intervalo fechado. Pelo teorema do valor extremo, já sabemos pelo menos existe um valor mínimo absoluto e um valor máximo absoluto dentro do intervalo fechado de 0 e 3. Mas como podemos procurar esses? Vamos usar esse método que se chama o método de intervalo fechado. O método intervalo de fechado vai introduzir os candidatos possíveis para esses pontos extremos absolutos. Vamos, então, fazer a primeira etapa. Pela primeira etapa, nós devemos encontrar os números críticos dessa função. Os pontos críticos dessa função, essa é uma função dentro do intervalo dado. Aqui temos um intervalo dado. Não consideramos todos os domínios, não. Então, f' de x vai ser 6 de x menos 12. Eu vou considerar essa equação igual a 0. Assim implica que x deveria ser igual a 2. O número 2 pertence no intervalo dado 0 e 3. Então, eu vou aceitar. Agora, nosso candidato dos pontos extremos absolutos são número 2, x igual a 2, e os pontos na extremidade no intervalo, ou seja, x igual a 0 e x igual a 3. Vamos procurar os valores da função correspondente desses números de x. Então, vou considerar f de 0 é 5. F de 2, 12 menos 24, menos 12 mais menos 7. E F3, o valor da função é 27 menos 36 menos 9 mais 5 menos 4. F3 vai ser igual a menos 4. E agora, só vocês precisam comparar esses valores da função. O menor entre eles é o mínimo absoluto, o maior entre eles é o máximo absoluto. Ou seja, aqui, o menor entre eles é o número f2 igual a menos 7. O maior entre eles é o número f0 igual a 5. Então, dizemos que f0 é o máximo absoluto e f2 é o mínimo absoluto dessa função. Sem expulsar o gráfico dessa função nesse intervalo. Só pelo desse método. Então, por exemplo, aqui f de 2 era o número crítico. Esse número crítico realmente deu o mínimo absoluto dessa função. O máximo absoluto era na extremidade do intervalo. Vamos ver outro exemplo. Vamos encontrar os valores máximos mínimos absolutos dessa função no intervalo dado. De novo, lembramos a função de arctangente. A função arctangente era uma função contínua. A função arctangente era assim. Teve duas retas assíntotas horizontal, crescente, era assim. No intervalo p sobre 2 menos p sobre 2. Então, é uma função contínua. A diferença de duas funções
Contínua é uma função contínua. Enfim, essa função f é uma função contínua. Então, f de x, esse foi arctangente. F de x é uma função contínua. O intervalo dado é o intervalo fechado. Agora usamos o método do intervalo fechado. Pelo teorema do valor extremo, temos certeza que existe um valor extremo máximo, pelo menos um, e um valor extremo mínimo. Pelo menos existe um deles dentro do intervalo fechado 0 e 4. Primeira etapa que nós precisamos determinar os pontos críticos porque eles são candidatos possíveis dos pontos extremos absolutos. Então, vamos derivar da função f. F' de x vai ser 1 menos 2. Agora a derivada da arctangente era 1 sobre 1 mais x elevado a 2. Então, eu vou escrever aqui 1 mais x elevado a 2 vai ser 1 mais x elevado a 2 menos 2. Isto vai ser 1 mais x elevado a 2, em cima temos x2 menos 1. Agora, os pontos críticos dessa função são pontos que f' fica igual a 0 ou f' não existe. Considerando que deveria ficar dentro do intervalo dado. Está bem? Dentro do domínio dessa função, mas essa função é contínua sobre todos os números reais. Então, só consideramos nossa limitação sobre o intervalo dado. Então, vou procurar saber qual vai ser os valores de x e que f' de x fica igual a 0 para determinar os pontos críticos. Esses são os pontos de x que fica x elevado a 2 fica igual a 1. Assim, temos x igual a mais ou menos 1. Mas o número 1 fica dentro do intervalo 0 e 4, sim, mas o x igual a menos 1 não fica dentro do intervalo 0 e 4. Então, não vou considerar esse número dentro desse intervalo. Então, x igual a 1 fica dentro de 0 e 4. Fechado. Então, vou considerar esse número assim, mas x igual a menos 1 não está dentro do intervalo 0 e 4. Então, não vou considerar esse como ponto crítico neste intervalo. Outros pontos críticos são pontos que f' de x não existe, mas realmente f' é definida sobre todos os números reais. Então, existe nos números reais, o denominador nunca fica igual a 0. Então, os pontos críticos dentro desse intervalo é só x igual a 1. Agora, segunda etapa. Na segunda etapa, nós precisamos avaliar nossa função nos pontos na extremidade do intervalo, que seja um ponto 0 e x igual a 4. Não sei. Não funciona assim. Eu precisava abrir um espaço. Não. Agora vamos procurar, na segunda etapa, os valores dessa função. F de 0 tem valor igual a 0. E f de 4 tem valor 4 menos 2 vezes de tangente inverso de número 4.
O tangente inverso do número 4, vocês precisam realmente usar o calculador. Se vocês usam uma calculador, vai devolver para vocês um ângulo, né? Mas esse ângulo, às vezes, é dado pelo grau, também pode calcular pelo radiano. Sempre vocês devem colocar aqui o ângulo em termos de radiano. Por exemplo, aqui, eu já calculei. Aqui, o arctangente de 4 pelo grau vai ser 75 graus. Mas realmente nós não colocamos 75 graus aqui. Nós temos que colocar o ângulo em termos de radiano, que vai ser um número 1,32 quase de radiano, tá bom? Então, se colocar isso, o valor dessa função vai ser quase alguma coisa que não vou calcular. Mas f de 1, que foi o ponto de crítico, se colocarmos aqui, nós temos o valor 1 menos 2 vezes do arctangente de 1, que já sabemos é P4. Isto vai ser o valor 1 menos P sobre 2. Esse valor é um valor negativo. E depois temos o valor 0, o valor negativo, um valor igual a 1 é alguma coisa. Eu não vou calcular exatamente, porque não precisamos calcular. Então, nossos candidatos são só esses 3 candidatos. Devemos só considerar e comparar os valores da função desses 3 pontos. Podemos ver que, por exemplo, f de 1 é o mínimo absoluto, é o único valor que é negativo, e o f de 4 é o máximo absoluto dessa função. Então, sem a expressão gráfica da função, pelo só esse método, nós podemos determinar os valores absolutos dessa função. Então, vou escrever aqui que f4 é o máximo absoluto, f1 é o mínimo absoluto neste intervalo de 0 e 4. Deixa eu ver. Então, nesse intervalo, só temos esses 2 números que vocês podem ver que o ponto crítico x igual a 1 fornece o mínimo absoluto nesse intervalo para nós. Então, foi isso. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês como última opção, às vezes vai ser dado o gráfico de f'. Não vão dar o gráfico da função f. Então, vão perguntar quantos números críticos a função f tem. Então, lembrando que esse gráfico é o gráfico da função f'. Então, pela definição das funções, dos pontos críticos de uma função, ponto crítico de uma função, um ponto dentro do domínio de f, tal que f' de, nesse ponto, f' de c fica igual a 0 ou não existe. Então, fica igual a 0 está dizendo que todos os pontos de interceptação do gráfico de f' com o eixo de x são os pontos críticos da sua função f. E se
Por exemplo, tem um lugar que a f' não está definida. Mas esses pontos é um pouco sutil, porque vocês não sabem, não tem uma informação sobre a função f, que realmente se esse ponto era dentro do domínio da função f ou não. Mas pelo esse gráfico dado, nós podemos dizer que o domínio da função de f fica igual a todos os números reais, o domínio da f' aqui também é todos os números reais, então nós não temos essa restrição sobre o domínio. Também a função f' está definida nos todos os lugares nos números reais. Então, só vocês precisam contar os números de interceptação desse gráfico com o eixo de x. Não ficam confundidas procurando a reta tangente horizontal, por exemplo, aqui sobre esse gráfico de f', porque esses são pontos críticos de f', não são pontos críticos da f. Então, os números, pela múltipla opção, às vezes eles podiam dizer que os números críticos, por exemplo, os números críticos podem ser infinito, pode ser, eles vão dizer que não existe, pode ser uma opção não existe. Uma opção pode ser realmente os pontos de interceptação do eixo de x com esse gráfico. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque essa função é uma função par. Eu sei que então deveria existir 7 raízes negativas também nesse lado. É assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 1 vai ser 14, por exemplo, 1 vai ser 15, etc. Mas, então, as raízes dessa função vai ser a opção 3. Temos 14 números críticos para a função f. Isso. Tá. Então, vou parar aqui. Dúvidas? Perguntas? Então, se não tiver dúvidas ou perguntas, deixa eu ver. Vocês podem fazer alguns exercícios. Eu não marquei, mas agora vou indicar para vocês nesse capítulo. Vou considerar o exercício de... Alguns exercícios que bom para fazer são exercícios número 9, 12, 13, 29, 27, 39, 40, 41, 53. Professora, os exercícios não estão mostrando aí na tela, não. Isso, eu vou escrever, eu tô procurando. Sim, tudo bem. Eu não preparei antes, mas eu vou escrever agora para vocês.
Vocês podem procurar assim. Deixa eu ver. Esses. Eu vou escrever. Eu vou escrever os números dos exercícios aqui. Os números dos exercícios do número 9, 12, 13, 27, 29, 39, 40, 41. São exercícios simples, tá? Então, só para praticar. São esses exercícios. Da sessão 4.1. Deixa eu ver. Então, esses são exercícios da sessão 4.1. Na aula que vem, veremos o teorema de Hall e o teorema do valor médio. Sessão 4.2. Então, dúvidas, perguntas? Victor, você está perguntando sobre qual? Porque F9 O Victor está perguntando sobre o mínimo absoluto não pode ser F9. Realmente é uma pergunta boa. Não pode ser considerado, não. Porque 9 o ponto 9 é fora do domínio da função. Então, ainda que os valores da função ficam bem próximo do número 1, aqui, ainda que os valores da função podem ser bem próximos do número 1, mas realmente nunca vai chegar igual, fica igual ao número 1. Então, qual ponto que você queria considerar como valor mínimo absoluto? Qualquer coisa que você considerar, ainda existe um valor menor do que ele. Não sei, os intervalos abertos têm essa propriedade realmente que vocês não podem dizer que qual ponto, pela definição, vocês precisam de um ponto de f de c seja menor ou igual todos os f de x para x pertence do domínio de f. Aqui, qual vai ser o número c? Se ainda vocês considerem um ponto bem próximo aqui, mas ainda existem os valores menor do que C, maior do que C, mas menor do que 9, que pegam valores menores. Assim, se vocês consideram um ponto aqui, eu posso dizer, então vamos considerar
esse ponto f de c mais 9 dividido por 2. Esse ponto vai ser um ponto entre o número c que você escolheu é o número 9, mas não é igual do número 9 e não é igual do número c. Mas o valor desse número fica ainda menor do que o número c, porque a função está decrescendo. Ainda vocês podem repetir a mesma coisa. Vocês podem considerar, por exemplo, f de c mais 9 dividido por 4. Não, mais 4 não. Mas assim, poder continuar assim, poder considerar f de c mais 9 dividido por 2, mais número 9, todos dividindo por 2. Você pode repetir a mesma maneira, o mesmo método. Esse método nunca vai parar. Sempre vocês têm valores dentro do domínio da função, nunca vai chegar ao número 9, mas os valores sempre estão decrescendo. Então, vocês não podem dizer que temos um mínimo absoluto nesse intervalo ou mínimo local, porque esse lado é aberto. Esse lado é aberto, então não existe o ponto mínimo absoluto. Preste atenção dos intervalos abertos e fechados. Não sei se foi respondido. Isso. Tá bom. F4 é um ponto crítico. Todos os pontos máximos e mínimos locais é um ponto crítico. Mas não sei que sua pergunta, Carlos, é sobre qual exemplo? 4, F4? Professora, Sim. se eu não me engano, o exemplo que eu estava me referindo era aquele do arco tangente. Arco tangente. Aham. No arco tangente... Peraí. Então, no arco tangente... porque o número 4 está na extremidade desse intervalo. Primeiro, F' nesse ponto existe. Os pontos críticos, pela definição, são pontos que F' de x não existem. E também são pontos que F' de x fica igual a 0. Mas, para os pontos críticos, pelo esse método, só consideramos os pontos críticos no intervalo aberto. Porque para a função arctangente, função arctangente aqui, os pontos críticos na primeira etapa, aqui nós consideramos todos os pontos críticos de F no intervalo aberto de A e B. Aqui temos o intervalo fechado de 0 e 4, então só consideramos pontos críticos no intervalo aberto de 0 e 4. Mas assim, F' aqui, as raízes foram ponto 1 e menos 1. Não consideramos número menos 1, só consideramos número 1. Vocês têm razão. Eu deveria realmente escrever aqui o intervalo aberto de 0 e 4. Nós consideramos os pontos críticos no intervalo, só no intervalo aberto. Então, o número 4 não é um número crítico, ainda que seja o valor máximo absoluto. Mas já vimos pelos exemplos na primeira aula, já vimos pelo exemplo, cadê? Aqui,
Por exemplo, o número E aqui era o valor máximo absoluto. Mas f de E é o máximo absoluto. Mas o ponto E não é um ponto crítico. Não é um número crítico. Então, não, pelo esse método, nós só consideramos os pontos críticos no intervalo aberto. Tá, entendi. Deixa eu pedir para você voltar naquele último slide que você fez. Último slide. Aquele que você terminou a aula. Isso. Aqui. Esse. Que você falou que, só para confirmar, você falou que tem 14 números críticos aqui? 14, porque eu vou considerar os pontos que f' fica igual a 0. Esse é o gráfico de f'. Então, f' fica igual a 0, onde que intercepta o eixo de x. Então, Esse gráfico é F'? esse gráfico de f'. Às vezes vai dado o gráfico da função f', aqui f'. Em vez de gráfico da função de f. Então, pelo gráfico de f', eles vão perguntar sobre os números, quantidade dos números pontos críticos da função de f. Mas o que vocês têm aqui é f'. Esse é f'. Então, vocês têm que procurar os pontos de interceptação do eixo com eixo de x. Assim, pode ser que alguém fica confundida, estava pensando que esse gráfico de função de f, então vai responder o número infinito, porque tem infinito reta tangente horizontal. Mas realmente isso não vai ser a resposta correta, porque esse é o gráfico da função de f'. Agora entendi. Obrigado, professora. Nada. Então, preste atenção que é o gráfico de f' ou é o gráfico da função de f. Ô, professora, Sim? você contou ali quando o f' tangencia o eixo x como se fosse duas vezes, né? Beleza, tem duas raízes, mas elas são iguais. Não contaria como só um número crítico? Poderia perguntar de novo. Consideramos o gráfico da função de f'. Então, como? Quando ela tangencia o eixo x, né? Você tem um ponto ali que é o zero. Aí você pode falar, ele tem duas raízes ali que são iguais. Você considerou isso, mas no caso essas duas raízes são iguais. Então não deveria contar como só um número crítico, já que eles são números iguais? Vou considerar só um número crítico porque eles são correspondentes, por exemplo, número 2. Número 2. Então, eu vou dizer C igual a 2 é um número crítico. Aqui, realmente, não dá para vocês para ver, mas eu vou tentar, porque eu já dei um zoom maior. Você tem razão, realmente, não, deixa eu ver como eu posso... Eu queria realmente... Eu vou fazer um zoom para vocês. Não sei, vai dar. Eu já fiz um zoom maior. Eu já vi que aqui era dois pontos de interceptação. Mas você tem razão, essa foto não é muito boa. Mas realmente, quando que damos um zoom maior,
parecia que temos 2 pontos de interceptação, mas deveria realmente desenhar melhor esse diagrama. Mas eu já dei um zoom maior, eu já vi que temos 2 pontos de interceptação aqui. Então, aqui, nós não temos uma toque, assim, não é nessa maneira, não é nesse caso, não é assim. Realmente, se vocês dão um zoom maior, vocês vão ver que é assim. Então, tem 2 pontos de interceptação, essa parte, aqui mesmo. Tem 2. Por isso, eu contei 2 vezes. Não é porque as raízes ficam repetidas. Beleza, entendi agora. Você tem razão, realmente, desculpa. Eu deveria colocar... Não deu espaço para colocar um zoom maior, mas se dá um zoom maior, realmente aqui está interceptando o eixo de x nos 2 pontos diferentes. Por isso eu estou contando 2. Eu acho que é. Mas essa função, eu posso dar para vocês a equação dessa função. Vocês podem colocar no calculador gráfico para ver que realmente intersecta 2 vezes. Esse é o gráfico da função f' igual não, 100. Não. Está dentro do livro. 100 do cosseno 2 de x sobre 10 mais x elevado a 2 menos 1. Este é o gráfico dessa função. Então, vocês podem colocar num calculador gráfico, vão ver que realmente aqui temos 2 pontos de interceptação, por isso eu contei 2 vezes. Mais dúvidas? Victor também perguntou sobre os valores máximos local na extremidade e no intervalo. Nós não temos valores extremos locais no final de um intervalo, porque local significa um intervalo aberto pela definição. Então, aqui. Essa é a definição dos pontos máximos ou mínimos local. Esses valores são valores que existe um intervalo aberto contendo esse número C que satisfaz essa equação aqui ou aqui. Quando que estamos nos pontos de extremidade no intervalo, na definição, por exemplo, aqui, qualquer intervalo aberto que contém esse número, vamos chamar R. Ainda que seja bem pequena, mas deveria ser assim. Ao lado direito desse intervalo, não existe nenhum ponto do gráfico da função. Então, realmente, não temos condição de definir um valor máximo ou mínimo local, porque não existe nenhum intervalo aberto que contendo esse número R,
tal que podemos comparar para todos os números x que, por exemplo, fica aqui, comparamos f de x com f de r. Porque f de x não existe. Porque f de x não está definida. Então, não existe nenhum máximo ou mínimo local nos pontos extremos do intervalo. Porque nós não podemos, por falta de definição, assim, porque não podemos definir esses pontos. Acho que... Mais dúvidas, perguntas? Se não tiver, então, até sexta-feira, que nós falamos sobre o teorema de Rowley, é o teorema do valor médio, seção 4.2. Então, vou encerrar a aula aqui. Boa sorte. Até sexta.